Olá, o meu nome é Dália e esta é a minha dica para decorar o seu bolo. Vamos precisar então de pasta de açúcar estendida, pincéis, um papel ou vários para limparmos, manteiga de cacau, corantes em pó lipossolúveis, uma tigela para a água e um recipiente para colocarmos as nossas tintas. Primeiro vamos separar os corantes pelas cores que vamos usar, encher a tigela com água quente, bastante quente. Nós vamos utilizar manteiga de cacau derretida e precisamos que ela se mantenha sempre derretida. Então, cá está, vamos colocá-la ali no meio para conseguirmos fazer as nossas tintas. Para fazer a tinta, vou misturar a manteiga de cacau. Eu utilizo um pincel, mas podem utilizar também uma espátula se quiserem. E então, vou sempre mexer até obter uma tinta relativamente espessa, como se fosse umas natas fluídas. Então vou mexer sempre muito bem. Aqui vou ter 3 tons de verde. Cá está. Estou a puxar um bocadinho do amarelo para conseguir um verde ligeiramente mais claro do que aquele inicial. E quanto mais amarelo eu misturar na minha tinta, mais claro vai ser o meu verde. Daí eu estar sempre a ir buscar um bocadinho mais de amarelo. Então já tenho aqui os 3 tons de verde que vou utilizar. Vou experimentar num bocadinho de papel. Eu faço sempre isto. Acho que é especialmente, é útil e é rápido nós percebermos quais é que são as cores num bocado de papel branco antes de utilizarmos na pasta de açúcar. Então, vou começar pelo tom mais escuro, sempre em pinceladas de baixo para cima e sempre pinceladas curvas. Evitem as pinceladas retas porque não ficam com um aspecto muito natural. E de baixo para cima, começamos pelo verde mais escuro. Porquê? Porque a ideia é que à medida que a erva se vai, ou vou aproximando a erva de mim, vou tendo os tons mais claros, os tons mais escuros estão mais longe. Então eu começo sempre pelo mais escuro, que é o que está atrás, e agora vou aplicar o tom intermédio, que era aquele verde do meio. Aqui está, de baixo para cima. Sempre da mesma maneira, estas pinceladas são sempre aplicadas da mesma forma, de baixo para cima, e vou sempre fazendo as minhas pinceladas até eu estar satisfeita com a forma e com a quantidade de cor deste verde intermédio. Depois vou aplicar as pinceladas do verde mais claro, igual, de baixo para cima, sempre da mesma forma, até preencher bem a parte de baixo da minha pasta de açúcar. Agora vou clarear e tornar um bocadinho mais opaco o meu tom de verde, os meus 3 tons de verde, mas vou começar pelo mais claro. Para isso juntei um bocadinho de corante branco. O corante branco é um corante muito importante quando estamos a pintar, torna as nossas tintas opacas. Então cá está o segundo tom de verde e o terceiro, consegue-se ver ali muito bem os 3 tons mais claros do que os tons iniciais. E agora aplicar as mesmas pinceladas de baixo para cima, que é sempre igual. Agora vou pegar num pincel espatulado, que é um pincel achatado, mais largo, e vou fazer folhas. Estas folhas são feitas de forma muito rápida e fácil, e são folhas e no fundo são também um sombreado. Basta pousar o pincel para obtermos manchas. A ideia aqui é dar um aspecto um bocadinho mais natural também e tornarmos um bocadinho mais vívido a nossa paisagem e mais movimentada. Agora deixar secar um bocadinho, o que na manteiga de cacau quer dizer solidificar. Ela vai arrefecer e vai solidificar. Os meus dedos saíram limpos, por isso quer dizer que ela está sólida e posso continuar. A ideia é que ela não se misture com a tinta que eu vou aplicar agora e como eu vou aplicar branco, se misturasse eu ia ter tons de verde e não é isso que eu quero o branco mesmo. Por isso é que esperei até que secasse
a primeira pintura que eu fiz ali das folhas, ou relva, ou como lhe quiserem chamar. Então agora, com um pincel também espatulado, mas ligeiramente mais pequenino, vou fazer as folhas, desculpem, as pétalas, que são pétalas de margarida. Umas margaridas brancas. Com o pincel de lado, sempre no sentido da pétala, vou então fazer pétala a pétala. Quase que é só o suficiente pousar o pincel um pouquinho e já consigo ficar com o formato da pétala. Não se preocupem se não saírem muito certinhas. Aliás, se as vossas pétalas forem demasiado certas, não fica com um aspecto natural e não fica com este aspecto de pintura livre e espontânea que é o objetivo, um bocadinho o objetivo deste tipo de trabalho. Então, além das flores, também uns botões, okay? Meias flores, para conseguirmos ter vários tipos de efeito. Aqui vou agora usar um tom de rosa velho para, nas ervas mais altas, fazer uma espécie de espiga. Para isso vou fazer uma espécie de pontilhado de baixo para cima, sendo que os pontilhados, os primeiros, os maiores, vão ficar em baixo, e à medida que me vou aproximando da parte de cima da pontinha da relva, vão ficando cada vez mais pequeninos os pontilhados e menos, como se fosse uma pirâmide de pontilhados. Isto no final, o aspecto com que vai ficar é uma espécie de espiga. Agora estou só a acrescentar na parte de baixo do pontilhado, ou seja, na base daquela pirâmidezinha que vai formar a espiga, um tom ligeiramente mais claro do rosa. Misturei o rosa com um bocadinho de branco para ter um tom um bocadinho mais claro. Aqui estou a fazer um amarelo, uma tonalidade de amarela muito levezinha, para aplicar nas pétalas, na base de cada uma das pétalas, para ter uma tonalidade um bocadinho diferente, para ajudar a dar mais dimensão às pétalas, para não ser um branco plano. Agora, o centro de cada uma aqui das minhas margaridas, com amarelo. E cá está, com um pincel redondo, pequenino, para conseguir ser mais precisa. E colocar, eu não preciso de pôr em todas as margaridas. E agora aqui, com um bocadinho de verde misturado com o amarelo, à volta de cada um dos centros da margarida, para escurecer, lá está, para dar mais dimensão e mais realismo. Esta mistura de tonalidades vai fazer com que depois o centro salte mais à vista e pareça, um bocadinho mais natural. Aplicar um bocadinho de tinta, uns riscos por baixo de cada uma, não de cada uma, mas de várias das margaridas, para fazermos o efeito dos pés. E agora mais um bocadinho ali em cada uma das pétalas, para as conseguirmos separar. Damos ali um tom sombreado com um bocadinho de verde, só para conseguirmos separar as pétalas umas das outras e conseguir destacá-las ainda mais. Com isto estamos a fazer com que algumas zonas das pétalas fiquem mais brilhantes quando está só com o branco, e outras fiquem um bocadinho mais escuras quando tem uma pincelada deste tom esverdeado. Continuar, sempre por obter aquele efeito de uma dimensão mais destacada do centro. E agora, aqueles botões mais pequeninos, fazer um bocadinho de verde à volta, como se fosse o cálix, para fechar o botão. Agora aqui a misturar um bocadinho de amarelo. Misturar um bocadinho do rosa no amarelo para obter um tom mais alaranjado. E com uma mancha vamos obter aqui o corpo de uma abelha. Aqui vamos fazer outra, ali outra e aqui outra. Sem uma posição muito definida, quanto mais variadas melhor, para conseguirmos ter mais naturalidade. Agora aqui estou a juntar um bocadinho de preto, para depois no corpo da abelha fazer aquelas manchinhas, aquelas riscas.
e assinalar também a zona da cabeça e também as patas. Isto são apenas apontamentos, não vou fazer aqui uma abelha pormenorizada, não é essa a intenção. A intenção é que isto seja uma pintura relativamente rápida e simples e fácil. E agora as asas. Com branco, só dar a ideia. Eu não preciso de fazer aqui uma pintura de branco sólido, eu só preciso de fazer alguns contornos e consigo ter a noção de que são asas que ali estão e que estão em movimento, porque eu não as pintei de forma sólida. E cá está. Mais um pouquinho ali naquela. E agora com mais um bocadinho de preto só em algumas zonas para demarcar ainda mais. Agora, para finalizar, umas pinceladas de verde por cima das flores, para elas aparecerem no meio da erva e não em primeiro plano. Não muitas, porque eu não quero tapar aquilo que fiz. E cá está a pintura terminada. Espero que tenha gostado. Siga-nos, subscreva e visite-nos em www.pajalpan.com.